Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que vai participar comigo desse debate, deixando o seu like, se inscrevendo no canal e participando muito desse vídeo. Quero a tua opinião sobre isso, porque é algo que nos últimos tempos tem sido inusitado aqui no Flamengo. Uma cobrança veemente por parte do treinador, a exigência da vitória, como no caso desse vídeo eu vou contar para vocês. Deixei ali na descrição um link para você baixar o OneFootball, que é o melhor site, o melhor aplicativo para você se informar sobre o futebol, inclusive com lances das partidas mostrados ao vivo. Queria pedir a você aí, meu amigo rubro-negro e anti-rubro-negro, para participar desse debate. Deixa a tua opinião aí, eu leio todos os comentários. Como eu disse para vocês, e vocês sabem disso, hoje tem um jogo muito importante, Flamengo e Maringá, um jogo decisivo, que não é apenas um jogo que faria com que o Flamengo migrasse de fase. É um jogo que o Flamengo precisa vencer e migrar de fase para a sua saúde financeira também, uma vez que constante no planejamento estratégico do clube está a meta de chegar até a final desse campeonato. Portanto, se o Flamengo sequer migra para as oitavas de final, na verdade vai se complicar muito financeiramente e a partir daí você pode deduzir que vai ter que vender jogadores, que vai ter que economizar valores para que possa garantir a sua subsistência no ano de 2024. Isso mesmo, um planejamento que influi no planejamento do ano que vem. Portanto, o Flamengo tem que vencer de qualquer maneira. E cá entre nós aqui, sem sermos hipócritas, o Flamengo tem a obrigação de migrar de fase. E você aí, companheiro, sabe disso. Eu sei que tem um ou outro que vai escrever ali que eu estou sendo soberbo, que nós temos que respeitar o adversário, e eu não tenho nenhuma dúvida que esse respeito deva existir. E tanto eu tenho respeito pelo adversário que eu estou aqui falando sobre ele. Eu estou aqui falando que esse adversário conseguiu uma vantagem expressiva no primeiro jogo lá em Maringá e que agora vai dar muito trabalho para o time do Flamengo hoje para poder ofertar à nossa torcida essa classificação, para poder propor um jogo capaz de fazer com que esse placar seja revertido. O Flamengo precisa ganhar de 3-0 do Maringá, justamente para poder se livrar da aleatoriedade dos pênaltis. E daqui a pouco eu estou indo para lá, porque eu vou estar no Maracanã e empurrando o meu time, cantando pelo meu time, para que esse desastre não venha acontecer. Porque você sabe muito bem, deixando mais uma vez a hipocrisia de lado, que seria um desastre. Você não tem que se preocupar apenas com as encarnações dos anti-rubro-negros, você tem que se preocupar com o que eu falei. Não é apenas uma inglória desportiva, é uma inglória financeira também que pode acarretar muitos problemas para todos nós, inclusive influenciar em outras competições que o Flamengo esteja participando. Afinal de contas, ninguém consegue transigir a ideia de que o Flamengo possa ser eliminado pelo Maringá. E aí você não tenha nenhuma dúvida, companheiro rubro-negro, que os anti-rubro-negros vão dedicar especial atenção ao jogo de hoje, portanto, muita pressão em cima dos jogadores do Flamengo. E dentro desse contexto complexo de tentativa de reversão obrigatória desse resultado negativo lá em Maringá, hoje o Sampaoli, numa preleção agora pela manhã, realmente reclamou bastante do anterior resultado e exigiu que o Flamengo conseguisse a classificação a qualquer custo para as oitavas de final. Sampaoli fez uma explanação que eu diria bastante veemente, muito contundente, sem deixar nenhum jogador falar. Isso mesmo. Agora pela manhã, o Sampaoli, nessa preleção, disse aos jogadores que era completamente inadmissível que o Flamengo não se classificasse, fazendo exposições, inclusive, sobre a expressão dos dois times e exposições também sobre quanto custa cada jogador do Flamengo em comparação aos jogadores do Maringá. Você aí, companheiro, pode estar certo que realmente isso aconteceu, porque eu tinha, inclusive, um amigo presente
a essa explanação. Então eu quero te falar uma coisa, não é uma inverdade o que o Sampaoli disse. O Sampaoli falou exatamente aquilo que os jogadores precisavam ouvir, porque você sabe muito bem que o Flamengo custa mais de 166 vezes do que o time do Maringá. Você sabe muito bem que o time do Maringá não é integralmente profissional. Você sabe muito bem que o time do Maringá, quando você aí, rubro-negro, se deu conta de que o Flamengo o enfrentaria, te deixou bastante tranquilo e você jamais imaginaria que o time do Flamengo fosse ingressar dentro de campo na partida de volta com o Maracanã lotado, com essa responsabilidade difícil de reversão desse placar. Eu não tenho nenhuma dúvida que o time do Maringá vai estacionar um ônibus ali na frente do gol. Não tenho nenhuma dúvida que o esquema tático do Maringá vai ser aquele mais inflexível, aquele que vai tentar impedir a qualquer custo que o Flamengo faça um gol. Realmente existe uma controvérsia na escalação. Nós não sabemos se o Flamengo vai entrar num 4-4-2 ou num 4-3-3, que seria até similar ao 4-4-2, se você levar em consideração que o time do Flamengo é muito móvel, ou se o Flamengo vai entrar com 3 zagueiros, num esquema de 3-5-2 ou num esquema de 3-2-5. Mas no meu entendimento, não vale a pena você tirar um jogador do meio campo para poder botar na zaga, ainda que isso teoricamente não signifique que o Flamengo ficaria mais ofensivo. Mas existe realmente essa dúvida sobre a escalação que o Sampaoli vai adotar no campo de hoje. Tem ali alguns companheiros que falam que vem com 3 zagueiros e tem o GE que ontem afirmou que o Flamengo joga com a primeira linha composta por 4 jogadores, 2 zagueiros centrais e 2 zagueiros laterais, que inclusive seria o Wesley, que está muito bem, avançando bastante e participando de muitas jogadas do ataque, algo que o Varela não fazia. Muitas pessoas dizendo que o Vidal vai ser barrado, e aí eu posso considerar assim, face de ter ingressado no campo em outros jogos como titular, tá? Entrada do Everton Ribeiro, o que eu acho muito interessante na medida em que os atacantes precisam receber as bolas em boas condições, e você só consegue fazê-lo na medida em que você tenha criatividade no meio campo, algo que está fazendo com que o Flamengo seja tido como carente, isso mesmo, nas partidas que realiza. Apesar do avanço substantivo do Gerson. Gerson teve um ganho em função de estar melhor posicionado com o Sampaoli, desmistificando tudo aquilo, que ele não estava bem fisicamente, que ele não estava se dedicando. Ele era mal posicionado, quase que como um lateral, quase que como um, eu diria, substituto defensivo de um lateral esquerdo dentro de campo. Isso mesmo, guarnecendo ali o lateral ou o ala que o Flamengo apresentava dentro de campo. Ele estava ali cobrindo as investidas do Ayrton Lucas no time do Vitor Pereira. Agora não, agora o Gerson entra na área, o Gerson faz gol, o Gerson é presença constante dentro da área. E essa transformação foi muito boa. Então, ainda que existam controvérsias acerca de quem vai para o campo hoje, indubitavelmente o Flamengo é muito melhor. Não pode passar pela tua cabeça que uma derrota, que um resultado adverso possa acontecer no Maracanã. O Flamengo vai entrar com muita pressão, o Flamengo vai entrar tentando esmagar, imprensar o adversário nas cordas. Eu quero te dizer o seguinte, tem muita gente que vai criticar o Sampaoli por isso, e o Sampaoli não tem que ser criticado. O Sampaoli tem que ser elogiado, inclusive, por cobrar dos jogadores essa responsabilidade. O Sampaoli, ele precisa ser glorificado por isso, porque vamos aqui falarmos entre nós, mais uma vez, sem hipocrisia. Ele tem ou ele não tem razão? É claro que ele tem razão. Então ele vai cobrar muito dos jogadores, porque ele realmente considera inadmissível que essa classificação não aconteça. Não é aquele treinador que diz, vocês precisam se empenhar para que o Flamengo vença. Não, ele é do tipo de, vocês vão se empenhar e vocês vão exercer a obrigatoriedade da classificação.
Tem uma diferença muito grande aí no discurso entre pedir comprometimento e exigir comprometimento. E aí vocês sabem como o Sampaoli consegue ser loquaz nas suas cobranças. Vocês sabem muito bem a diferença de discurso do Sampaoli com relação às proposições de argumentações de outros treinadores. O Sampaoli se parece muito com o Mister nesse sentido. Obviamente tem diferenças assim, eu diria comportamentais também muito significativas, mas o Sampaoli se parece muito com ele no sentido de cobrar, no sentido de exigir, no sentido de mostrar aos jogadores que eles são melhores, que eles são capazes e que eles devem, que eles estão obrigados, isso mesmo, a provarem isso dentro de campo. É um discurso diferente daquele que eu diria mais contemporizador, aquele que já prepara para algum insucesso. Caso não aconteça, o mais importante é que você aí, jogador, tenha se comprometido dentro de campo. Não, ele não se contenta com isso, ele vai lá no âmago da questão, ele vai lá e diz assim: o comprometimento precisa ser mostrado através do resultado. Gostei muito dessa explanação que ele fez agora pela manhã. Eu realmente recebi ali de um amigo meu uma mensagem dizendo: olha, ele largou o aço agora pela manhã, ele foi peremptório, ele foi ali conclusivo e entendeu que seria vexaminoso que o Flamengo não migrasse de fase. E você aí, companheiro rubro-negro, que vai ao estádio, você precisa ter essa mesma determinação. Você precisa saber do risco que o Flamengo tem caso não migre de fase. Você precisa saber que seria uma grande vergonha e admitir isso, independente de nós respeitarmos o escudo do Maringá. Eu não estou dizendo que o Flamengo vai ganhar, eu estou dizendo que o Flamengo tem a obrigação de ganhar. E você aí sabe disso. Então, o espírito, o qual tem que tomar conta de você quando você ingresse no Maracanã, é um espírito de exigência de algo que é obrigatório, que é o Flamengo vencendo. Então, o teu comportamento lá no Maracanã precisa ser esse. E não ficar de maneira apática ali assistindo o Flamengo apenas correndo dentro de campo. Você tem que exigir o Flamengo avassalador. Você tem que exigir o Flamengo violentamente comprometido, no sentido desportivo, claro. É uma hipérbole, mas é para você entender. Violentamente comprometido no sentido de ganhar essa partida. Você precisa exigir que o Flamengo vença essa partida a qualquer custo, principalmente porque você aí, companheiro rubro-negro, é um dos 60 mil que vão estar no Maracanã hoje, empurrando o time para a vitória. Você bem sabe que a torcida do Maringá não deve ser das maiores. Então, todo rubro-negro que sair de casa hoje precisa estar consciente e compatibilizar o seu discurso com o discurso do Sampaoli, porque ele vai cobrar muito, ele ali intrépido, ele ali andando de um lado para o outro, vai exigir que isso aconteça. E essa pressão, meus amigos, ela tem que acontecer desde o primeiro minuto. Você aí tem que cobrar desde o primeiro minuto de jogo que o Flamengo more, que o Flamengo se mude para o campo do Maringá. O Maringá não tem que passar da linha divisória do gramado. O Maringá tem que ficar espremido ali na meia-lua do seu próprio campo. O Maringá precisa ser tratado dentro de campo tal como o Flamengo em 2019 conseguiu fazer contra o Emelec. O Flamengo precisa vencer o Maringá. Vocês se recordam daquela partida contra o Emelec e vocês sabem muito bem o que é que aconteceu ali. O Flamengo entrando com muita raça, com muita intensidade, e o Flamengo conseguiu levar aquele jogo para os pênaltis. Ressalte-se que o time do Emelec é muito, ou era, comparativamente ao time do Maringá, muito melhor. O nível de dificuldade era enorme, inclusive até por investimento, inclusive até pela própria competição que o Flamengo realizava, porque era um jogo de Libertadores. Então você precisa estar consciente dessa diferença, e o Flamengo tem que tratar o Maringá dessa mesma maneira. Claro, mais uma vez eu vou dizer, eu respeito muito o escudo do Maringá, mas eu não posso aceitar que o Flamengo seja derrotado, que o Flamengo fique nessa fase. E você aí, companheiro rubro-negro, sabe disso.
Tem muito lacrador aí na sociedade que não quer fazer um discurso igual o que eu estou fazendo aqui. Tem muito lacrador que gosta de ficar bonito na fotografia da sociedade nas redes sociais, dizendo-se compreensivo. E não é o caso. Você não pode ir para o Maracanã com esse espírito, porque esse é um espírito derrotista, conformista, que não deve fazer parte do elenco do Flamengo hoje. O Flamengo tem obrigação, para finalizar, de vencer o Maringá e se classificar para as oitavas de final da Copa do Brasil. Seria realmente vexaminoso. E o Sampaoli hoje disse isso aos jogadores. Meus amigos, então, eu vou fazer uma live do estádio, hoje de pré-jogo, uma live do estádio também, após o jogo, se Deus quiser, comemorando. E eu queria pedir a você para se inscrever no canal, deixar o like nesse vídeo, entender o mote da minha explanação e baixar o OneFootball também. Deixe seu comentário aí, diga para mim assim: Gil, você está errado. Diga para mim aí que eu não tenho que cobrar. Diga para mim aqui se o Flamengo tem ou não tem obrigação de migrar para as oitavas de final da Copa do Brasil. Me diga aí se eu realmente estou sendo soberbo, porque eu acho que ser realista não é ser soberbo. Eu acho que errado está o companheiro que pensa igual a mim e quer sair bonitinho nas redes sociais. Esse tipo de rubro-negro não pode estar lá dentro do estádio hoje. O que tem que estar lá dentro do estádio é aquele cara que sabe que o Flamengo tem a obrigação de vencer. Live hoje, por volta das 6 horas lá do Maracanã. Live mais tarde, após o jogo, lá do próprio Maracanã. Saudações rubro-negros.